Seul, primavera. As flores de cerejeira dançam no ar como promessas que ainda não se cumpriram. Ela sorria, e aquele sorriso tinha algo de inexplicável. Não era apenas bonito, era redentor, como se tivesse o poder de curar memórias quebradas e acalmar tempestades invisíveis. Ele, filho único, herdeiro da maior rede de hotéis da Coreia, carregava o peso de um império e o vazio de um coração que nunca aprendeu a confiar. Foi num encontro improvável entre uma cafeteria modesta e uma chuva que insistia em cair mesmo sob o sol, que o destino sussurrou o início de algo eterno. Mas o amor, quando é real, não vem sem provações. Ele vem como cruz, como escolha, como fé. Hoje você vai ouvir uma história que parece um dorama, mas que carrega em cada detalhe um reflexo do que Deus sonha para o amor humano. Um amor que não busca o que é seu, que tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Se esse tipo de história toca seu coração, inscreva-se agora. O que está prestes a acontecer pode fazer você acreditar de novo no impossível. O nome dela era Ji-eun. Trabalhava como atendente em uma pequena cafeteria de bairro. Cuidava da avó doente e estudava à noite para se formar em enfermagem. Seus dias eram simples, mas sua fé era feita de aço e flores. Todos os dias antes de sair de casa, Ji-eun se sentava ao lado da avó, colocava as mãos juntas e orava. Senhor, se for da tua vontade, usa minha vida para tocar alguém, mesmo que eu nunca saiba quem. A vida nunca foi fácil para ela. O salário mal cobria as despesas, as aulas noturnas eram exaustivas e as preocupações com a saúde da avó roubavam o seu sono. Mas havia algo que ninguém podia tirar. Aquele sorriso doce que nascia não da ausência de problemas, mas da presença de esperança. Do outro lado da cidade vivia Kang Min-jun. Filho de um magnata do setor hoteleiro, cresceu cercado de luxo. Carro blindado, segurança particular, viagens internacionais e uma agenda milimetricamente controlada. Aos 28 anos, Min-jun já era CEO interino da corporação da família, mas nunca fora livre. Era treinado para liberar, mas nunca para sentir. A vida para ele era uma sequência de negociações e metas, não de momentos. Ele acreditava em contratos, não em promessas, em resultados, não em sentimentos. Até aquele dia. Era para ser apenas uma inspeção surpresa em um hotel de um bairro mais simples, recém-adquirido pela empresa. Mas o destino decidiu alterar sua rota. A chuva caiu de repente, forte e gelada, encharcando seu terno impecável. Sem seguranças, sem carro por perto, caminhou rapidamente até encontrar abrigo. A primeira porta aberta que viu foi de uma cafeteria pequena e acolhedora. Foi aí que a viu. Ji-eun estava atrás do balcão, limpando uma xícara. Ela levantou os olhos e, por um instante, o tempo pareceu desacelerar. Seu olhar não demonstrava interesse em seu status ou aparência, apenas curiosidade e gentileza. E então ela sorriu. Não foi um sorriso ensaiado, nem tímido. Foi um sorriso caloroso, sincero, tão raro para alguém acostumado a ser bajulado por interesse. Você tá bem? Parece que a chuva tentou te vencer hoje, disse ela, estendendo uma toalha macia e uma caneca de chá quente. Min-jun hesitou. Ninguém falava com ele assim, sem medo, sem máscaras. Era como se ela enxergasse algo além da fachada de empresário implacável. Estou bem. Só perdido, respondeu, sem saber por que aquelas palavras escaparam. Ji-eun apenas sorriu de novo. E naquele sorriso havia algo que ele nunca sentira antes. Paz. Ficou alguns minutos em silêncio, apenas observando-a servir outros clientes.
Era como se cada gesto dela fosse uma dança suave, simples, mas cheia de significado. Mas havia um problema. No dia seguinte, ela descobriu quem ele era. E ele, no mesmo instante, foi avisado pela diretoria. A cafeteria será fechada. Vamos construir uma nova ala do hotel ali. Naquela manhã, Ji-un se aproximou da porta da cafeteria como fazia todos os dias. Mas algo estava diferente. Colada no vidro, havia uma folha branca com letras grandes e frias. Aviso: este estabelecimento será fechado em 7 dias. O chão pareceu sumir sobre os pés dela. As mãos tremiam levemente enquanto lia e relia aquelas palavras. A cafeteria não era apenas um emprego. Era um refúgio. O lugar onde ela aprendeu a ouvir as histórias dos outros, onde dividiu risadas com clientes fiéis, onde o cheiro do café se misturava às memórias mais doces da sua juventude. Naquele mesmo dia, Min-jun foi informado pela diretoria. A área foi comprada para expansão. É decisão final. Quando tentou protestar, recebeu apenas uma frase cortante. Sentimentos não constroem impérios, Sr. Kandi. Mas havia algo que nem ele sabia explicar. Mesmo com a decisão tomada pela empresa, ele voltou. No dia seguinte. E no outro. 7 dias seguidos, sempre no mesmo horário. Sempre pedindo o mesmo chá de limão com mel. Sempre sentando na mesma mesa, como se aquele canto do café fosse um pedaço secreto de paz no meio do caos. Ao longo desses dias, conversaram sobre coisas simples: o clima, receitas, histórias da vizinhança, mas aos poucos a conversa começou a ganhar profundidade. Min-jun começou a fazer perguntas sobre coisas que nunca questionava, e Ji-un, sem perceber, começou a revelar partes de sua alma. Ela falava de fé como quem fala de respiração, algo essencial, constante e invisível, mas absolutamente vital. Quando tudo desmoronou na minha vida, só me restou confiar. Deus não me prometeu conforto, mas presença, e isso me salvou. Min-jun não sabia como responder. Estava acostumado a resolver tudo com dinheiro e poder, mas diante dela, essas moedas não valiam nada. O que ele sentia era novo e, de certo modo, assustador. No penúltimo dia, ele chegou mais cedo que o habitual. Os olhos estavam marejados. Parecia carregar um peso que não queria mais suportar sozinho. Você acredita mesmo que Deus tem um plano para cada um? Perguntou, a voz quase falhando. Ji-un pousou a bandeja no balcão e se aproximou devagar. Não só acredito, como vivo por isso, respondeu, tocando-lhe a mão. Foi naquele toque simples, naquela pausa silenciosa, que ele entendeu. Não era apenas o sorriso dela. Era o espírito dela. Era a forma como ela olhava para o mundo, como acreditava no invisível. E naquele instante, Min-jun tomou uma decisão. Uma decisão que mudaria não apenas o destino dela, mas o dele também. O relógio da parede marcava 8h13 da manhã. A cafeteria deveria fechar ao meio-dia. 4 horas. 4 horas e tudo que Ji-un conhecia sobre aquele lugar viraria lembrança. Ela passou o pano sobre o balcão. Não para limpá-lo, mas para adiar a despedida. Cada marca na madeira trazia uma memória. O casal de idosos que tomava café toda quarta. O estudante que sempre pedia pão doce antes de correr para a biblioteca. E Min-jun, sempre no mesmo assento, sempre com aquele olhar que parecia carregar o peso de 1000 tempestades. Lá fora, a chuva caía fina, quase tímida, como se também não quisesse atrapalhar o adeus. O sino da porta permaneceu em silêncio. Ela se aproximou da janela e olhou para a rua molhada. O reflexo dela no vidro mostrava um rosto calmo, mas os olhos,
denunciavam a mistura de dor e esperança. E foi ali, olhando para si mesma, que percebeu o quanto aquele lugar não era só um trabalho. Era um pedaço de sua vida, um lugar onde ela havia plantado sorrisos e colhido histórias. De volta ao balcão, ela segurou a caneca favorita, uma pequena xícara azul com uma lasca na borda, e sussurrou uma oração. Senhor, se tudo isso foi apenas para que Minjun te conhecesse, já valeu a pena. Mas, se ainda houver algo que o Senhor queira fazer, mostra-me. O vento soprou levemente pela fresta da porta. O sino tilintou e o coração dela acelerou. Mas não era ele. Um entregador, com o rosto parcialmente coberto pelo capuz, colocou uma pequena caixa sobre o balcão. É para você. Me pediram para entregar hoje cedo, disse antes de desaparecer porta fora. Ji-hoon abriu lentamente. Lá dentro, uma única flor branca descansava sobre um bilhete dobrado. Suas mãos tremeram ao abrir. Volto amanhã, espere por mim. Por um instante ela fechou os olhos. Não sabia se era a esperança ou o medo de se desapontar, mas sem perceber, estava sorrindo. Um sorriso que não tinha a ver com romance ou promessas. Era um sorriso de quem sente que Deus está movendo algo invisível. O resto do dia passou lento, e naquela noite, enquanto deitava, ela percebeu que o amanhã nunca pareceu tão longo e tão importante. Na última manhã antes do fechamento, Ji-hoon chegou cedo. A cafeteria estava vazia, mas havia um envelope em cima do balcão com seu nome caligrafado em letras firmes. Dentro, um contrato e uma carta. Esta cafeteria agora é sua. Use-a para aquecer almas como aqueceu a minha. Não quero apenas construir hotéis, quero construir pontes. O sorriso que você me deu foi o que ninguém, com todo o dinheiro do mundo, jamais conseguiu vender. Ele me mostrou o que é amor, o verdadeiro, e me ensinou a fé. Minjun. Ela caiu de joelhos, chorando, não por ter ganhado algo, mas por ter sido vista, por ter sido ouvida por Deus. Minjun chegou logo depois, não com terno, mas com um casaco simples e uma expressão que misturava a esperança e medo. Eu não vim aqui só por causa do seu sorriso. Eu sei, ela respondeu, caminhando até ele. Eu vim porque encontrei Deus através de você. E naquele instante, sem promessas vazias, sem declarações épicas, os dois se abraçaram. Foi o tipo de amor que não precisa de espetáculo, porque carrega a eternidade. Versículo final. O amor seja sem hipocrisia. Aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Se essa história tocou você, compartilhe com alguém que precisa lembrar. O amor verdadeiro nasce onde menos se espera e transforma tudo por onde passa.